Olá pessoal, eu sou a Alice dos Fios Mágicos Amigurumis e Cia e hoje nós vamos fazer essa linda nuvem que é um prendedor de cortina para quarto de bebê. Vamos aos materiais? A agulha que eu uso é a 2,25. Nós vamos precisar de olhos 8 milímetros, uma agulha de tapeçaria, tesoura. O fio que eu vou usar é o pitaia, fio pelúcia, também na cor pitaia, um pedaço do fio preto, um pedaço de fio branco, um isqueiro e fibra para enchimento. Vamos começar? Primeira carreira, nós vamos fazer aqui 6 correntinhas. Então, nós vamos começar aqui. Não precisa apertar essa primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dar uma laçadinha e virar o nosso trabalho. Na segunda carreira, nós vamos fazer um aumento, três pontos baixos, 1, 2, 3, e um aumento no último ponto. Vamos dar uma laçadinha e vamos fazer a nossa terceira carreira. Na nossa terceira carreira, nós vamos fazer um aumento no primeiro ponto. Vamos fazer aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E no último ponto, vamos fazer outro aumento. Vamos dar uma laçadinha e virar o nosso trabalho. Na quarta carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, essa primeira não vai ter aumento, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no último ponto, a gente faz um aumento. Damos a nossa laçadinha e viramos o nosso trabalho. Na quinta carreira, nós vamos fazer 10 pontos baixos. Então, essa carreira ela não vai ter aumento. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, nós vamos fazer aqui, no final, 6 correntinhas. Então, 1, 2,
3, 4, 5, 6. E vamos virar o nosso trabalho. Nós vamos voltar aqui fazendo 5 pontos baixos, mais os 10 que já temos aqui. Então, nós vamos ficar aqui com 15 pontos baixos. Então, nas correntinhas, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Um, dois, três, 4 e 5. E vamos fazer também os 10 que está aqui. Vou fazer os meus e volto com vocês. Aqui agora, pessoal, nós vamos dar uma laçadinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer 14 pontos até chegar aqui. Então, sem aumento na ponta. Então, 1, 2, vou fazer aqui e já volto com vocês. Fiz os meus 14. Aqui no último ponto, nós vamos fazer um aumento. Vamos dar uma laçadinha e virar o nosso trabalho. Na 8ª carreira, nós vamos fazer um aumento. E vamos fazer aqui ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 15 pontos. Nós fizemos aqui 15 pontos. Vamos dar uma laçadinha e virar o nosso trabalho. Aqui nós temos 17 pontos. Nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vamos fazer da 9ª carreira até a 13ª, ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e volto com vocês. Aqui, pessoal, eu fiz as minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto. Aqui eu vou dar uma laçadinha. Lembrando, essa laçadinha não é ponto, ela é só para ficar a altura para nós fazermos aqui os pontos. Então, nós vamos virar. Na nossa 14ª carreira, nós vamos fazer uma diminuição. Então, como que é a diminuição? Você vai pegar o primeiro ponto, vai dar uma laçadinha, entra no segundo ponto, pega a linha e puxa os 2 pontos juntos. Aqui deu a impressão que puxou 3, mas é a nossa laçadinha. Então, nós vamos fazer aqui agora 15 pontos baixos, até chegar lá no final. 1. Vou fazer o meu e volto com vocês. Na 15ª carreira, nós vamos fazer aqui 14 pontos normais. 2, 3. Fiz aqui meus 14 pontos. Agora eu vou fazer uma diminuição aqui no final. Então, dou uma laçada no último ponto e faço uma diminuição. Dou uma laçadinha e viro o meu trabalho. Na 16ª carreira, nós vamos fazer aqui uma diminuição no comecinho. E vamos fazer 13 pontos baixos até o final da carreira. Vou fazer os meus e volto com vocês. A 17ª carreira, nós vamos fazer só ponto sobre ponto. Então, são 14 pontos. Vou fazer os meus 14 pontos e volto com vocês. Virei o meu trabalho. Vou fazer aqui um aumento no primeiro ponto. E vou fazer 13 pontos
baixos de ponto sobre ponto. Vou fazer os meus 13 pontos aqui e volto com vocês. Na 19ª carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. São 15 pontos baixos. Vou fazer a minha e volto com vocês. Na 20ª carreira, nós vamos fazer aqui na ponta um aumento. E vamos fazer 14 pontos baixos. Na 21ª carreira, nós vamos fazer só ponto sobre ponto. Então, são 16 pontos baixos. Vou fazer a minha e volto com vocês. Vamos agora para a 22ª carreira. Nós vamos dar uma laçadinha. A primeira aqui nós vamos fazer uma diminuição. Então, nós vamos pegar, dar uma laçadinha, segundo ponto e tirar os 2 pontos. E vamos tecer aqui 14 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Agora, na 23ª carreira, nós vamos fazer 13 pontos baixos. E aqui, nos últimos 2 pontos, nós faremos uma diminuição. Vamos dar uma laçadinha, virar o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer aqui uma diminuição. Pegamos aqui e pegamos aqui. Vamos fazer uma diminuição e vamos fazer aqui 12 pontos baixos. Vou fazer os meus 12 pontos e volto com vocês. Aqui na 25ª carreira, nós vamos fazer uma diminuição. Então, nós vamos pegar aqui, virar nosso trabalho. Desse lado, a gente não estava fazendo diminuições, né? Mas nós já vamos começar agora. Então, nós vamos fazer aqui uma diminuição. E vamos tecer 11 pontos baixos. Aqui agora nós damos uma laçadinha. E vamos tecer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 12 pontos baixos. Então, nós vamos fazer a 26ª, a 27ª e a 28ª carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e volto com vocês. Agora aqui, pessoal, nós vamos dar a nossa laçadinha e vamos fazer a 29ª carreira. Então, nós vamos começar com uma diminuição. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vamos fazer uma diminuição. Nós vamos virar a nossa carreira e vamos fazer aqui uma diminuição. E vamos tecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos fazer uma diminuição. Virando a nossa carreira, nós vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4. Aqui nós fazemos uma diminuição. E vamos arrematar.
Corto o fio e puxa. Depois que nós escolhermos o lado que vamos colocar os olhinhos, a gente arremata esses 2 fios aqui. Então, voltem o vídeo, façam outro igual a este, para darmos continuidade ao nosso trabalho. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Aqui, pessoal, eu terminei a outra parte, então nós vamos unir as 2 partes. Então, nós vamos escolher primeiro o lado que nós vamos colocar os olhinhos. Vou dar uma dica para vocês, o seguinte, como é um prendedor de cortina, nós vamos fazer 2 nuvens, né? Então, vocês façam as 2 do mesmo jeito. Então, vocês vão ter que fazer 4 partes. E na hora de colocar os olhinhos, vocês espelham os olhinhos. Vou explicar como. Essa aqui, por exemplo, eu vou fazer ela virada para cá. Tá vendo que esse lado maior vai ficar para o meu lado esquerdo. Esse aqui para o direito. Quando vocês forem fazer a outra, vocês façam esse lado maior para o lado direito. Então, ele vai ficar virado para lá. Então, vamos colocar aqui, vamos escolher onde vamos colocar os olhinhos. Se não quiser colocar os olhinhos, podem também bordar. Eu prefiro colocar os olhinhos, que eles ficam abertos, ficam mais alegres, né? Agora, se você quiser bordar ele com o olho fechadinho, também fica muito legal. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui na parte de baixo e vamos contar. Vou pegar esse último aqui, que é o meu aumento aqui, e vou contar aqui 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou inserir o meu olhinho aqui. Ele vai ficar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é nesse daqui. Pra ele não ficar torto. Então, ficou assim, ó. Então, vocês contem aqui. No 10º, vocês coloquem. Aqui também, no 10º, vocês coloquem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10º, eu coloquei o outro olhinho. Se você for fazer ela espelhada, então, essa daqui seria a minha nuvem do lado esquerdo e essa aqui seria do lado direito. Se quiserem fazer só de um lado, não tem problema. Mas eu acho que fica mais bonito ela espelhada. Então, mesma coisa, vocês vão pegar aqui, aí vocês já começam desse lado aqui, ó. Contando 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquem um olhinho. Então, elas vão ficar espelhadas. Uma para o lado esquerdo e outra voltada para o lado direito. Quando eu fechar essa daqui, vocês vão ter mais noção sobre esse espelhamento. Então, nós vamos fazer agora o fechamento da nossa nuvem. Aqui, ó, eu não arrematei, eu fiz a última parte, não arrematei, porque nós vamos fazer aqui o fechamento. Primeiro, vamos terminar de colocar os olhinhos. Como todo olhinho eu faço, eu queimo essa parte aqui. Olha, primeiro se ficou legal, né? Tá certinho. Então, eu vou queimar aqui. Com a ponta da tesoura mesmo, eu vou fazer isso aqui. Eu costumo fazer com a ponta de uma faca. Para que ele não saia, ele vai ficar assim. Vou fazer o outro e volto com vocês. Então, vamos terminar aqui.
Nós vamos fazer o fechamento. Então, como eu escolhi esse lado, vou colocar esses fiozinhos aqui para dentro. Como que eu faço? Vou pegar esse fio, jogá-lo aqui para dentro, esconder ele em qualquer ponto e arrematar. Vou arrematar aqui. Vou fazer com todos os meus outros fios. Lembrando, esse daqui não, nós vamos precisar dele, então nós não vamos cortá-lo. Que essa é a nossa segunda parte, né? Então, eu vou fazer com todos os outros fios e já volto com vocês. Então, aqui ficou assim, pessoal. Agora, nós vamos fazer. Esse aqui eu vou colocar pra dentro. Esses fios eu vou escondendo. Então, nós vamos fazer o fechamento aqui. Nós vamos colocar aqui esse último pontinho aqui pra frente, para darmos continuidade. Puxa ele bem. Então, vamos colocar aqui retinho um com o outro. Vamos entrar nesse primeiro ponto nosso aqui, ó. Onde nós terminamos. Vamos buscar aquele fio. Lá. Que continua. E agora a gente vai fazer aqui, ó. Por toda a volta, pontos baixos. Para fechar toda a nossa nuvem. Lembrando que nós temos que depois colocar a fibra. Nós vamos aqui fechando, fazendo aqui pontos baixos, todos esses pontinhos aqui. Procurem fazer do jeito que vai ficando essas ondulações aqui perfeitinhas. Então, quando chegar aqui mais ou menos, eu volto com vocês para nós enchermos. Pessoal, eu cheguei aqui. Então, vou colocar fibra. Aí, vocês coloquem aqui a fibra nos cantinhos, tá? Não esqueçam de encher aqui os cantinhos, para que ela fique fofinha. Vocês coloquem nesse cantinho aqui também, nesse. Então, vai colocando aqui nos cantinhos. Eu vou encher a minha aqui e já volto com vocês. Aqui eu cheguei ao final, vou arrematar esse fio. Então, eu corto aqui. Pego a agulha de tapeçaria. Vou pegar aqui, vou fazer um ponto falso aqui. E vou jogar esse fio aqui para trás. E faço aqui o meu arremate. Então, eu venho aqui e faço uns 2 nozinhos nesse mesmo ponto. E jogo lá pra dentro. Joguei esse ponto aqui pra dentro, corto o meu excesso. E ficou assim a nossa nuvem. Eu quero dar um charme na nossa nuvem. Vou passar um fio pelúcia aqui assim, para ele ficar mais fofinho. Quem não quiser fazer, pode deixar assim mesmo, fica lindo. Alice, eu não quero prendedor de cortina. Qual outra ideia? Seria fazer aqui um cordão com o mesmo fio, colocar aqui atrás e pendurar no mobile. Também fica lindo, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Com o fio pelúcia, nós vamos entrar em qualquer ponto e vamos fazer aqui ponto sobre ponto. Aqui, ó. Todos os pontos, nós faremos um ponto baixo. Então, eu vou fazer a minha volta todinha aqui e volto com vocês.
Aqui, pessoal, eu terminei. Aqui no último pontinho, vou arrematar com vocês. Aqui para vocês verem que com a mesma cor fica muito bonito. Dá um destaque na peça. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora, no último pontinho aqui, eu vou cortar. Vou puxar aqui. Vou introduzir a minha agulha de tapeçaria. Vou fazer um ponto falso aqui. E vou jogar lá para dentro. Vou encontrar com esse fio que nós começamos. Quando eu comecei, eu não fiz nada com ele, só introduzi e comecei a tecer. Então, nós temos que arrematá-lo aqui para ele não desmanchar. Então, vamos dar um nozinho aqui. Vamos jogar ele lá para dentro. Vamos fazer aqui, ó. Vamos sair aqui em qualquer ponto. Mesma coisa com o outro. Vamos jogar aqui no mesmo ponto que nós saímos esse. Arrumem aqui direitinho. E façam seu nozinho. Aqui, pessoal, vou pegar os meus fios, vou entrar nesse ponto meu aqui, vou passar lá para qualquer ponto, puxar e cortar o excesso. Então, a nossa nuvem, ela já tá quase pronta. Venho com a agulha aqui, escondo o restante. Então, ela tá quase pronta aqui. Antes de continuarmos aqui a nuvem, nós vamos fazer aquele cordão que prende na cortina. O que vamos fazer? Nós vamos fazer aqui 90 correntinhas. Então, nós vamos começar aqui. 1, 2, 3. Eu vou fazer as minhas 90 e volto com vocês. Aqui, pessoal, eu terminei as minhas 90 correntinhas. Nós vamos fazer agora uma carreira de pontos baixos. Vou fazer mais uma correntinha aqui no final, só para virar, porque essa que nós vamos pular. Então, essa primeira nós pulamos. Para que o nosso trabalho fique reto, nós não vamos pegar aqui, ó, na correntinha não, e nem aqui abaixo dela. Nós vamos pegar, vamos virar um pouquinho para o lado e pegar essa correntinha que sai aqui atrás. Aqui, ó. Ela no começo é um pouco difícil. Nós vamos fazer, ó, 1. Então, sempre olhando aqui a correntinha, nós vamos pegar essa alcinha que fica aqui atrás, ó. Então, ó, o ponto tá aqui, nós não vamos pegar nem esse e nem o de baixo aqui. Nós vamos inclinar o nosso trabalho um pouquinho e vamos pegar aquela correntinha que fica lá atrás. Com isso, a nossa carreira vai ficar retinha. Então, eu vou fazendo aqui. Vou fazer aqui meus 90 pontos baixos, pegando nessa correntinha aqui de trás. Vou fazer os meus 90 pontos e volto com vocês. Agora aqui, pessoal, cheguei no último ponto, então ele vai ficar assim, ó, mais certinho. Pegando naquela alcinha. Então, aqui eu vou fazer meu arremate. Vou cortar aqui meu fio. Vou puxar aqui. E vou dar um nozinho aqui. Esse aqui, esse outro fio é da correntinha. A gente dá aqui 2 nozinhos bem fortes para ele não desfazer, né? E podemos cortar bem rentinho. Então, ele vai ficar assim.
não vai aparecer. Agora, nós vamos continuar aqui com a nuvem. Com o fio branco, nós vamos dar uma profundidade nesse olhinho. Vou introduzir aqui atrás, em qualquer ponto. Vou introduzir aqui, ó. Jogar aqui no meio e passar lá para o outro ponto. Tudo aqui debaixo do olhinho. Nós vamos colocar aqui, ó, e colocar lá naquele ponto que nós saímos. Então, só para dar uma profundidade no nosso olhinho aqui. O que nós vamos fazer? A gente aperta aqui um pouquinho, joga esse fiozinho aqui para baixo dos olhinhos o máximo que a gente puder, para ele ficar preso. Se não conseguir ficar preso, pode passar um pinguinho de cola em um palito e passar aqui por baixo. Usem a universal, que ela não mancha. Aqui também. E vamos aqui fazer o nosso arremate. Dois pontinhos. Cortamos o excesso. E colocamos lá para dentro. Aqui a gente joga aqui para dentro. Puxa o fio, corta o excesso. Vamos fazer agora a sobrancelha. Com o fio preto, eu vou tirar aqui 2 fiozinhos para não ficar grosseira. Então, eu puxo aqui 2 fios, corto esse fio e vamos desenhar a nossa sobrancelha. Vou introduzir aqui na parte de trás. Vou colocar aqui um ponto para frente do olhinho. Vou deixar aqui um pouquinho maior para a gente fazer o arremate. Vou vir aqui, ó, do lado do olhinho e jogar aqui no meio, com esse fio para trás. Joguei, entrei novamente, vou lá no ponto novamente. Se quiser fazer ela mais baixa, venho aqui no outro ponto. Mas vamos continuar aqui. Vou colocar aqui. E vou jogar aqui, nesse aqui. E vou sair lá atrás. E ajeitar a nossa sobrancelha. Para que ela fique redondinha. Vou arrematar aqui. Então, nós arrematamos aqui. Jogamos esse fio lá para dentro, em qualquer ponto. E vamos escondê-la. Esse aqui não foi. A gente coloca aqui e puxa em qualquer ponto aqui. Aqui o excesso. Então, ela vai ficar assim.
Se não quiser colocar essa sobrancelha, essa aqui é opcional. Agora nós vamos fazer a outra, mesma coisa. Nós vamos jogar aqui, ó, em qualquer ponto. Vamos sair aqui no nível dessa daqui. Vamos deixar um pedaço lá atrás para arremate. Vamos vir aqui, nesse ponto aqui, virando assim, e vamos sair aqui no meio. Vamos passar esse ponto aqui para trás, esse fio, né? Vamos passar o fio aqui para trás e vamos fazer assim. Vamos voltar lá na ponta. Às vezes, uma não vai ficar tão certinha quanto a outra. Por quê? Por causa dos aumentos, né? Então, mas faça o possível aqui. Então, nós vamos fazer o detalhezinho aqui. E vamos fazer aqui. Vamos aproveitar para fazer a boquinha. A boquinha eu vou pegar nessa carreira aqui, depois do olho. Então, eu faço aqui, venho aqui, depois a gente ajeita essa daqui. Vou aqui também nessa outra carreira aqui, depois do olho, rente aqui. E vou descer bem no meio das duas carreiras, que será essa daqui. Vou passar o fio aqui atrás da agulha e vou puxar aqui. Fazendo isso, eu vou voltar lá atrás, naquele ponto que eu inseri a minha agulha. Então, nós vamos fazer assim. Agora, a gente ajusta os fios. Antes de arrematar lá atrás. Aqui eu vou puxar um pouco. Isso. Vou puxar esse aqui. Esse. Agora, a gente puxa aquele para ficar certinho. Então, ficou assim, a nossa nuvem. Eu arremato aqui atrás. Jogo o excesso lá para dentro. Saio em qualquer ponto e corto o excesso. É só para esconder os nós, que a gente pode ajeitar ainda. Se não quiserem fazer sobrancelha, também fica muito bonito. Ou fazer de outra cor, né? Então, vou arrumar aqui, dar uma arrumadinha. E vamos colocar o cordão, aquele cordão que nós fizemos para amarrar. Como o cordão, com o cordão, nós vamos medir aqui a metade. Vamos colocar aqui também na nossa nuvem, na metade. Vamos costurá-lo aqui, com o ponto virado para frente. Ele vai... Então, você colocando ele aqui, ele vai ficar com o ponto virado para frente. Meçam
aí certinho. E costurem aqui. Então, aqui eu medi o meu, vai ficar certinho aqui. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui nesse fio. Vamos colocar aqui e vamos costurar. Deixamos um pedaço pra gente arrematar. Vamos fazer uma costura aqui entre esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que eu estou com esse daqui. Então, vamos fazer aqui assim, a gente pega aqui na correntinha e lá no ponto lá atrás. Aqui não tem importância sair um pouquinho da fibra. Nós passamos aqui de novo. Vamos pegar aqui novamente o ponto aqui e o ponto lá de trás. Passamos aqui novamente. Vamos passar aqui para sairmos lá no nosso ponto lá atrás. Pode passar aqui em qualquer ponto agora. Então, eu vou passar aqui do lado que tá mais fácil. Pego lá atrás no mesmo pontinho e saio. Saindo aqui, eu puxo aqui, dou uns 3 nós. Para ficar bem arrematado. E aqui vocês podem ver que não vai desmanchar. Vou cortar o excesso aqui. Cortei o excesso. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esses 2 fios aqui, introduzi-lo onde eu saí e jogar em qualquer ponto. Lá para frente. Então, aqui ficou meio curto. Posso jogar um a um também, se eu quiser. Então, eu posso colocar esse. Introduzo ele aqui, puxo ele em qualquer lugar. Isso aqui agora é só para esconder mesmo. Insiro esse outro. E puxo aqui. Corto os excessos. E vai ficar assim. Quando você amarrar na cortina, o ponto do lado avesso vai ficar para trás e aqui vai ficar certinho. Então, é isso, pessoal. Está pronta a nossa nuvem prendedor de cortina. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, ative as notificações para mais receitas. Até a próxima. Tchau, tchau!